Bom, agora são exatamente 14 horas e eu peço por gentileza, professor Dutra, se o senhor puder iniciar a apresentação da Patrícia e da Flávia. A Minicidade do Daniel, um relato de experiência educacional especializada, por Patrícia Renata Aniquini Bonilha, da Faculdade Inesp, e Flávia Aparecida Machado Fortes, Faculdade Inesp. Este é um relato de experiência de uma professora da educação especial e sua interação com o aluno. O objetivo é apresentar as estratégias utilizadas para sensibilizar a família e motivar o aluno para a realização de atividades que promovam o desenvolvimento integral do aluno. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a produção de dados se deu através da narrativa da professora e análise pela autora e coautora deste relato. A autora deste relato, Patrícia Renata Aniquini Bonilha, pedagoga, especialista em educação especial e psicomotricidade, pós-graduanda lato sensu em tecnologias digitais e metodologias ativas na educação. A coautora é a Flávia Aparecida Machado Fortes, psicóloga e pedagoga, mestre em tecnologias da informação e doutoranda em educação. O desenrolar dos acontecimentos aqui apresentado tem início em uma escola pública da educação básica do município de Jacareí, interior do estado de São Paulo, com cerca de 200 mil habitantes. A escola situa-se em um complexo que atende cerca de 1.000 crianças entre 4 meses e 10 anos de idade. Inaugurado em fevereiro de 2016, em suas instalações estão ginásio de esportes e biblioteca. Todo o complexo é voltado para atender a comunidade com projetos esportivos e culturais. O ensino fundamental conta com alunos do 1º ao 5º ano da educação básica, com turmas no período matutino e vespertino. As aulas são ministradas de forma presencial, com uma professora regente de sala e os professores especialistas em artes, educação física e educação especial, sendo uma das principais características o estreito relacionamento e parceria da escola com as famílias. A gestão administrativa é realizada pela diretora e uma secretária escolar, uma professora que ocupa o cargo de apoio à direção. Os professores são orientados e conduzidos por uma professora que ocupa o cargo de coordenadora pedagógica. A educação especial é composta por professores de atendimento educacional especializado, sala multifuncional, professora transcritora para aluno de baixa visão e professora intérprete de Libras para aluno deficiente auditivo. O atendimento educacional especializado recebe 20 alunos, sendo 4 da educação infantil e 16 do ensino fundamental, permitindo-se o ingresso de alunos que já possuem laudo médico ou ainda encontram-se em investigação clínica, conforme nota prevista na nota técnica número 4, emitida pelo Ministério da Educação, que orienta quanto a documentos comprobatórios de alunos com acesso ao atendimento educacional especializado, o AEE. O AEE é um serviço oferecido de forma complementar à formação dos estudantes especiais e visa a aprendizagem de habilidades específicas que promovam o desenvolvimento integral do aluno através de atividades lúdicas, jogos e interações. O ano letivo de 2020 iniciou-se no dia 10 de fevereiro e tudo transcorria sem intercorrências até que, em 13 de março, o governador do estado de São Paulo determinou o fechamento gradativo das escolas como medida preventiva de contenção e contágio da Covid-19. Em 18 de março, a escola fechou suas portas para o ensino presencial. Para as atividades remotas da sala regular, estabeleceu-se que poderiam ser explicadas aos alunos ou família via áudio ou vídeo, e a presença regularizada mediante a devolutiva de fotografia da atividade, encaminhada no grupo de WhatsApp. A educação especial continuava atuando de forma colaborativa com o professor da sala regular para garantir o aprendizado, com estratégias pedagógicas diversificadas, articuladas às competências, habilidades e adaptações curriculares.
Para as atividades relacionadas ao atendimento educacional especializado, foram elencadas séries de propostas classificadas de acordo com as habilidades específicas, na qual cabe ao professor identificar a habilidade apropriada para cada realidade, o contato com a família e a orientação para a realização da atividade. Aqui é um print da tela da estante virtual criada para o atendimento educacional especializado. Neste cenário descrito anteriormente, encontramos-nos com Daniel, aluno do segundo ano do ensino fundamental, 8 anos de idade, que frequenta o atendimento educacional especializado desde 2019. O aluno não possui laudo médico específico, uma vez que encontra-se em processo de investigação médico-psicológica, mas apresenta atraso de aprendizagem, sendo sua hipótese diagnóstica descrita para esse lado. Daniel demonstra pouco interesse pelas atividades desenvolvidas em sala de aula, como se a contextualização do conteúdo não o atingisse. Muito quieto e reservado, mantém suas mãos sempre embaixo da carteira. No primeiro contato da pesquisadora com Daniel, o comportamento do aluno chamou a atenção. Nos olhos, uma expressão de medo, e em suas mãos, uma de suas criações mais recentes, a miniatura de um menino aventureiro, portando uma mochila com um engenhoso sistema de abre e fecha. Quando questionado sobre o que tem embaixo da mesa, timidamente, muito receoso, ele mostra sua criação. Diante do ensino remoto, Daniel se mostrou um enorme desafio para a professora, pois como conseguir, por meio do ensino remoto, a atenção de um aluno que não se interessava nem pelas aulas presenciais? A avó de Daniel relatou que ele estava realizando as atividades de forma vagarosa, no tempo dele, e que a maioria dos dias se recusava a estudar. Porém, diariamente ele se envolvia com suas criações, que, segundo a avó, era o que ele fazia o dia todo. E enviou uma fotografia para a professora. Essa é a fotografia enviada pela avó via o WhatsApp da professora. A noção de espaço, a tridimensionalidade dos objetos e a apresentação de uma habilidade motora fina capaz de desenvolver objetos com detalhes sutis são apresentadas pela criança. Diante desse cenário, surgiu uma inquietação, um desejo de contextualizar o conteúdo que respeitasse suas habilidades e conhecimento prévio, noção de tamanho, dimensões e espaço. Dessa forma, foi criado o projeto Mini Cidade Jacareí pela visão de Daniel. A inspiração foi a história de seu Mário, que, em função de uma promessa, criou um presépio, que foi aumentando e transformando-se em uma mini-cidade. Cada ano, ele acrescentava um elemento em sua maquete. Usando o Google Meet, a professora do AE gravou um vídeo compartilhando na tela imagens da mini-cidade do seu Mário. Essa é uma imagem da mini-cidade do seu Mário, como forma de motivar o aluno e valorizar suas habilidades, e lançando um desafio para que Daniel confeccionasse os principais pontos turísticos de Jacareí. Para tanto, o aluno precisará pesquisar sobre esses patrimônios, como, por exemplo, o mercado municipal, quando foi inaugurado, de que material foi construído, o que é comercializado dentro dele, e outros locais que serão escolhidos pelo aluno. Considerando a hipótese de escrita do aluno e seu atraso de aprendizagem, as perguntas foram elaboradas de forma que o aluno pudesse escrever as respostas com palavras simples. Exemplo: de que material foi construído o mercado municipal? Resposta: taipa. A avó do aluno também foi orientada sobre a forma correta de ler o resultado da pesquisa em questão, para que o aluno possa encontrar a resposta. As dificuldades de interação social de Daniel com o espaço escolar e suas limitações impostas pela pandemia Covid-19 transformaram as dificuldades em oportunidades aos olhos de uma professora que olhou além das limitações. Antes de encontrar-se com Daniel nessa jornada, a professora buscou em suas memórias o que tocou na sua infância e encontrou-se com a experiência que teve, também aos 8 anos de idade, ao conhecer presencialmente o seu Mário,
acreditando que essa prática pessoal contribui para uma relação horizontal entre professor e aluno. Esse não é um relato de experiência de aprendizagem de Daniel, mas o relato de experiência de aprendizagem de formação docente em educação especial, de uma professora que teve que se apropriar de recursos digitais para estabelecer conexão com o aluno e criar novas abordagens de interação. E que, dentro das atividades propostas do atendimento educacional especializado, o projeto atende ao desenvolvimento das habilidades, atenção e concentração, memória, coordenação motora, percepção, raciocínio lógico. O trabalho do AE baseado em projeto deu significância para motivar o aluno a realizar suas atividades. A alfabetização e o reforço escolar são atribuições da professora da sala regular, sendo as habilidades trabalhadas no AE o suporte para esse aprendizado. Entendemos que a tecnologia pode aproximar as pessoas e criar novas linguagens, um campo para a expressão da arte e suas potencialidades, que podem ultrapassar o espaço das mãos escondidas embaixo da mesa para alcançar uma proporção muito maior. Esse é um relato de experiência. Muito obrigada. Excelente. Gostaria de agradecer a Patrícia e a Flávia pelo envio do trabalho ao Congresso e também por terem submetido essa apresentação em formato de vídeo tão didática. Gostaria de abrir agora, temos 10 pessoas na sala, eu tenho algumas perguntas a fazer também. No entanto, eu gostaria de abrir para que os outros participantes dessa sala, caso alguém tenha alguma pergunta, ambas as autoras do artigo estão aqui. Alguém tem alguma pergunta? Bom, então vou começar. Patrícia e Flávia, se vocês puderem ligar o microfone, seria ótimo para a gente bater um papo. Tudo bom? Tudo bem. Tudo jóia. É um prazer tê-las aqui. Foi realmente um relato de experiência realmente fantástico e apresentado de maneira muito didática. Então, parabéns aí pelo trabalho. A gente realmente percebe a sensibilidade de vocês em conduzir, né, esse trabalho, esse projeto, por meio da minicidade do Daniel. Eu queria perguntar, a primeira pergunta que eu tenho é o que você levaria dessa experiência para o ensino no modelo presencial com crianças como o Daniel, por exemplo? Professor, demais participantes, é um prazer. Gente, eu tô um pouquinho nervosa, tá? Sem problema. O que eu levaria? Eu levaria o trabalho por projeto. A sala de recursos, ela acaba sendo engessada com os materiais que estão disponíveis. Então, os jogos, todos os materiais, ela acaba tendo... Ela é um pouco engessada. Então, trabalhar projeto, e eu tenho alguns alunos que eu atendo em dupla. Então, de repente, um projeto em dupla, para incentivar a interação e o desenvolvimento do projeto. Professora, eu gostaria de complementar. Claro. Como a professora Patrícia trouxe um pouquinho desse desejo de participar do congresso, e muito sem saber como participar, me conta essa história, eu quase enlouqueci. Que história mais linda, né? Porque, assim, a gente só precisa de um apoio para a gente transformar isso em um material científico. E trabalhar com PBL no ensino básico, eu achei algo, assim, desafiador e, ao mesmo tempo, instigante, né? De você propor que toda a aprendizagem de habilidades passasse por um olhar atento da professora Patrícia, né? Eu acho que esse é um ponto que vai ficar do ensino remoto, né? A experiência de olhar de longe, que às vezes na sala de aula a gente não se permite, de se afastar um pouquinho para enxergar o que está acontecendo, porque a gente está muito imerso no que está acontecendo, né? Então, isso que eu queria complementar. E o que mais me chamou a atenção, se você permitir me fazer alguma consideração, é que vocês desenvolveram
é quase de maneira artesanal, né? E for entender a realidade, né? Ter esse grau de empatia com o Daniel, e não só com o Daniel, mas com a avó do Daniel, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi esse processo de conversa com a avó do Daniel e como que esse contato próximo com a família ajudou, né, no desenvolvimento do aluno. O que mais me impressionou, assim, no começo, quando a avó do Daniel enviou essa foto e outras fotos para mim, o discurso era assim, professor, ele só faz isso o dia inteiro. Então, e aí, quando eu lancei o desafio para o Daniel, eu enviei o vídeo da minicidade, e a minicidade, ela tem movimento, ela tem luzes, ela é linda. Uhum. E a primeira reação do Daniel, ele não se sentiu capaz. A autoestima dele era tão baixa que ele falou assim, não consigo. E aí eu tive que conversar com ele, explicar que o seu Mário, quando era um menino, também tinha esse talento que ele tem, e o que ele tem é um talento, e que se não for ele para fazer comigo esse projeto, eu não teria outra pessoa. Então eu precisei trabalhar também a autoestima dele e da avó, para a avó também ser uma incentivadora dele no dia a dia. Muito bom. E vocês fizeram, né, vocês fizeram muito ligado à aprendizagem pautada em projetos. Isso está muito ligado às questões sinestésicas, né? A gente percebe que o Daniel, pela própria condição dele, ele é uma pessoa que ele precisa sentir, né, que aquilo é verdadeiro para ele se engajar, para ele aprender, né? E como que foi esse relacionamento com ele, mais considerando essa experiência, mais do que um aspecto formal dentro de sala de aula? Eu acho que antes da professora Patrícia falar, uma coisa importante a lembrar ele já produzia, mas era visto por professores e família como algo sem importância. Imagina aquela foto que mostra os carrinhos são tridimensionais, né? Sim. Eu sou incapaz de fazer um aviãozinho, né? Ele é capaz de, cortando e dobrando, fazer esculturas. Que criança na idade dele tem essa mesma habilidade, não é para qualquer um. E isso era visto como um subproduto. E foi o olhar da Patrícia que trouxe isso à tona como algo de aprendizagem, geométrico, conteudista, e Legal. Todos os conceitos da educação básica da série dele. Patrícia, acho que você pode complementar. E assim, no começo do ano, como a gente iniciou no letivo dia 10 de fevereiro, pouco menos de um mês, eu pouco conheci do Daniel. Eu cheguei na escola agora. E quando eu precisei pensar numa estratégia para o Daniel, me veio a imagem na cabeça dele com as mãozinhas embaixo da carteira. E aí as crianças saíram para o intervalo, ficou ele e a professora. Falei, Daniel, o que você tem aí? E a professora falou, aqui, professor, ele faz isso. E ele abriu a mãozinha e mostrou o menininho que ele tinha feito e abria e fechava a mochila. Então, eu não consigo nem um avião, que a Flávia disse, abrir e fechar a mochila. E aí, quando eu fiquei pensando como que eu ia tocar o Daniel, como que eu ia levar o aprendizado para o Daniel, me veio essa imagem na cabeça, que foi um dos poucos contatos que eu tive com ele. Sim. E enquanto, né, os demais membros aqui da sala pensam em alguma possível pergunta, eu tenho mais uma última pergunta. Queria saber a perspectiva de vocês, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram. Vocês comentaram alguns aí, frente a dificuldade de estabelecer uma conexão próxima, mas quais são os maiores desafios e como vocês se sentiram tendo que superá-los nesse momento de pandemia? Eu acho que a primeira coisa, assim, é interessante falar o movimento da professora Patrícia. Além de ser professora da educação básica, ela faz algo muito importante, que é trazer essa experiência para o ensino superior, porque ela também leciona no curso de pedagogia, que eu coordeno. E aí, o que a gente tem feito é buscar essa visão, essa experiência tão sensorial, tão
próxima da criança para dentro do ensino superior também, em que ela compartilha esse aprendizado dela com a criança dentro da sala de aula. O aluno que está chegando e está em processo formativo como professor, ele precisa saber que a gente passa por dificuldades e que a gente precisa olhar para o outro. Não olhar só para o conteúdo, mas olhar para a interação do conteúdo com o outro, né? Então, esse eu acho que é o maior desafio, que é o que a professora Patrícia tem feito. E ela está lecionando nessas aulas remotas desse semestre uma disciplina de AEE. E aí ela falou assim: olha, eu preparei o conteúdo que vai ser trabalhado. Eu falei, cadê o nosso relato? Ela falou assim, por quê? Ele tem que fazer parte da nossa referência, porque foi uma produção onde você traz a sua vivência, e isso pode vir como uma bibliografia do seu trabalho. Então, acho que a gente precisa estimular mais que os nossos professores, falando como coordenadora, escrevam e tragam essa escrita para o meio acadêmico. Traga para o seu aluno, compartilhe isso com o seu aluno como escrita. E eu acho que isso é um desafio, é um dos desafios, porque a gente faz muito, mas a gente não sistematiza ele, né, em forma de escrita acadêmica. Então, acho que isso é um desafio que a gente precisa se acostumar, que o tempo nos toma, mas a gente precisa se acostumar a produzir. Agora, sobre a prática, a Patrícia tem mais a dizer. Por favor, Patrícia. O maior desafio aí foi a sensibilização da família, porque o aluno Daniel, ele tem algum atraso cognitivo, tem um atraso de aprendizagem, mas quando a gente fala em investigação clínica, pouco engajamento da família também, ele tem uma questão social um pouco complicada, um pouco delicada. Então, é tocar essa família para poder engajar essa família no trabalho. Eu acho que foi o mais complicado. A avó, né, perder tempo, não é perder a palavra correta, mas conversar sobre o assunto, tocar essa família, e para ela olhar para a criança também, dentro de todos os problemas sociais que ela tem, ela olhar para a criança. Perfeito. Muito obrigado. Posso só complementar? O professor Dutra faz uma pergunta importante: o que a gente acha que o que não deu certo, como que o que a gente diria para os professores? Eu acho que o que precisa registrar é que, assim, esse trabalho que a Patrícia fez, nem sempre ele é aceito tão facilmente pelos gestores educacionais do nosso mundo aí no ensino público, porque um professor que faz um trabalho como esse da Patrícia, ele desafia o outro a fazer também. Então, a dica que a gente deixa é olhar para o outro e encontrar soluções que não sejam padronizadas, mas sejam especializadas. O nome do projeto é esse, Educação Especializada. Então, a gente precisa olhar esse cara que está do outro lado, que esse serzinho que está lá, e a família dele, com as suas peculiaridades. Né? E a gente vai ser visto como louco, como aquele que está trabalhando demais mesmo, mas é o desafio que se faz presente. Né? Então, acho que por aí. Perfeito. E eu complemento, o que não deu certo, talvez seja até um pouco segurar minha ansiedade, porque o Daniel, ele tem um tempo dele. Então, eu achei que uma semana ele já ia preparar o mercado municipal, e aí eu falei, e aí, vó, como tá? Calma, professor, ele tem o tempo dele, ele ainda está estudando. Então, foi um pouco conter a minha ansiedade nesse processo do Daniel, ele tem o tempo dele. Excelente. Muito obrigado, Patrícia e Flávia. Realmente, eu acredito que vocês transformaram, né, e mudaram o nosso jeito de pensar numa simples apresentação. Tivemos aqui 24, 25 minutos que utilizamos muito bem. E obrigado não só pela quantidade de conhecimento, mas também como fonte de inspiração para que a gente possa usar no nosso dia a dia, tá bom? Infelizmente, nosso tempo acabou, né? Temos apenas 25 minutos para explorar o assunto, mas como eu disse, eu acho que a gente fez isso de maneira incrível aqui. Parabéns pelo trabalho, desejo sucesso para vocês duas e que vocês possam continuar explorando esse trabalho que já desempenham de maneira muito bem feita, bem como estender, né, para outras realidades e outros alunos que têm mais ou menos a mesma condição que o Daniel. Obrigado por compartilhar. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigado. Agora, pessoal, teremos 5 minutos aí, retornaremos às 14h30.
Uma salva de palmas, né? Obrigado, Dutra. Retornaremos mais ou menos aqui umas 14h30. Então, temos 5 minutos aí para vocês poderem ir ao banheiro, tomar uma água e trocar de sala, caso assim desejem, tá bom? Todas. Professor Tiago Breno, você gostaria de comentar alguma questão específica? Sim, sim, João. Me perdoe se eu estiver atrapalhando, eu pretendo ser bem breve. Amanhã tem uma apresentação de uma comunicação oral, só que eu não estava entendendo muito bem como é que funcionava essa parte de transmitir a tela na hora de apresentar, se nós iríamos ter que transmitir o vídeo ou se nós poderíamos apenas ir passando as imagens e dialogando. Sem problema, professor Tiago. O senhor já encaminhou o vídeo, certo? Sim, já encaminhei o vídeo e o trabalho. O protocolo que, né, todos receberam o trabalho e o vídeo, o protocolo que nós estamos seguindo é transmitir o vídeo em um tempo máximo aí de 15 minutos, e após esses 15 minutos nós entraremos em uma discussão sobre o trabalho em que poderemos fazer esse diálogo, tá? Ok, então eu vou ter que ver um tutorial aqui pelo YouTube para... Não, mas nós mesmos, a gente se encarrega de passar o vídeo, fique tranquilo, tá bom? Ah, vocês mesmos passam o vídeo, no Isso, caso a gente só faz dialogar. isso, nossa equipe de apoio, a gente já está instruído, e o nosso protocolo, né, de como moderador de sala de aula, nós mesmos transmitiremos o vídeo. Então, Ah, tá perfeito, é, perfeito. tá bom? Maravilhoso. Então amanhã é só o diálogo mesmo na hora certinha. Obrigado, João. Perfeito. Se precisar de mais alguma coisa, estamos à disposição, professor. Ok. Eu também fiquei em dúvida se eu podia participar dessas outras salas ou se só poderia estar quem fosse apresentar o trabalho. Então, eu posso convidar pessoas amanhã para estar na sala onde eu vou apresentar o trabalho? Eu acredito que o senhor pode circular entre as salas, né? Uhum. E inclusive ver o trabalho de outras pessoas, ou inclusive convidar outras pessoas que já estão inscritas no congresso para poder ver o trabalho do senhor. Ok. Tá Ok, bom? obrigado, João. Obrigadão. Imagina, é isso. Temos 2 minutos restantes. Vamos aguardar aqui esses 2 minutos e iniciaremos exatamente às 2h30 a apresentação do próximo trabalho. Muito bem, temos aqui nesta sessão 14 pessoas. Gostaria de convidá-los a todos aqui presentes para assistir à apresentação do professor do Centro Universitário Barão de Mauá, Yuri Carvalho,
sobre as congruências entre a crítica revisionista e a questão indígena, práticas e experiências no curso de História do Centro Universitário Barão de Mauá. Professor Dutra, o senhor Espero que consegue estejam bem. Eu venho, através desse vídeo, apresentar para vocês um relato de experiência, cujo título é Congruências entre a crítica revisionista e a questão indígena, práticas e experiências no curso de História do Centro Universitário Barão de Mauá. Permitam-me que eu me apresente inicialmente. O meu nome é Yuri Carvalho. Eu sou graduado em Publicidade e Propaganda. Também possuo uma graduação em História, uma pós-graduação em História, Cultura e Sociedade. E recentemente eu concluí o meu mestrado também na área de História. Atualmente eu integro o corpo docente do curso de História e também da pós-graduação em História, Cultura e Sociedade do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, onde eu leciono as disciplinas de História do Brasil Colonial e também História e Cultura dos Mundos Indígenas, sendo essa disciplina última, História e Cultura dos Mundos Indígenas, aquela que me propiciou, me proporcionou as experiências que eu vou relatar adiante. Além disso, eu também integro algumas linhas de pesquisa que se debruçam sobre as relações entre história e poder, história e imprensa e, mais recentemente, história dos marginalizados. Para que iniciemos o nosso diálogo, eu creio que seja relevante mencionar que essa disciplina, História e Cultura dos Mundos Indígenas, é bastante recente. Ela passou a ser disponibilizada aos alunos do 7º semestre do curso de História a partir desse ano de 2020. Portanto, houve um grande esforço para a construção dessa disciplina do zero, de modo a atender uma série de demandas, uma série de exigências e expectativas, tanto externas quanto internas. Expectativas externas, por exemplo, que dialogam com a Lei 11.645 de 2008, a lei que tornou obrigatório no currículo dos ensinos fundamental e médio, tanto da rede pública quanto da rede privada, o estudo da história e cultura afro-brasileira, que já havia sido contemplada pela Lei 10.639, mas agora também pelas populações indígenas, contempladas pela nova lei, com uma grande ênfase em abordagens de aspectos históricos, mas não apenas históricos, também culturais, também combativos desses povos indígenas brasileiros. E quando eu menciono as expectativas internas, eu me refiro às demandas oriundas do próprio projeto pedagógico do curso. Um projeto que estimula os docentes a propiciarem aprendizagens, a implementarem ações didáticas que sejam atentas ao respeito à diversidade, respeito aos direitos humanos, compreensão das relações étnico-raciais e valorização da preservação ambiental, dentre outros vários pontos. Pois bem, tratava-se de um contexto bastante desafiador, de árduo trabalho para a elaboração de um plano de ensino para essa disciplina que fosse simultaneamente estruturado e estruturante. Estruturado no sentido de ser fortalecido pelo diálogo com textos clássicos, de autores como Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Manuela Carneiro da Cunha, Levi-Strauss, entre outros, além da inclusão, da aglutinação de textos produzidos por autores indígenas, ou seja, de obras literárias, de obras acadêmicas, elaboradas por intelectuais como Daniel Munduruku, como Ailton Krenak, como Cacau Erá, como Davi Kopenawa, entre outros. Mas um plano que fosse também estruturante, ou seja, que fosse maleável, aberto, transformável, de acordo com as demandas, necessidades, exigências manifestadas entre as partes envolvidas, em especial o docente e também os discentes, para que juntos contribuíssem para uma construção coletiva ou conjunta
desse plano, para que, consequentemente, fosse melhor executado. Um plano que também conseguisse abarcar expectativas para que os alunos adquirissem ao longo do tempo não apenas competências e habilidades, manejo conceitual, mobilização de saberes teórico-metodológicos, mas que também fosse proporcionado a esses alunos um conjunto de experiências para que desconstruíssem paulatinamente os seus próprios preconceitos, os seus próprios desconhecimentos, as suas visões pré-concebidas, implícitas ou explícitas, a respeito dos mundos indígenas. Sabemos disso porque, de acordo com uma pesquisa recente publicada pelo professor Pedro Paulo Funari, em 2016, cerca de 73% dos alunos de nono ano jamais viram pessoalmente um indígena. E essa mesma porcentagem, de 73% dos alunos de nono ano, diz respeito aos estudantes que acreditam que os indígenas estão no Brasil desde 1500, ou melhor dizendo, que chegaram ao Brasil em 1500. Então, o desconhecimento em relação aos mundos indígenas, à história indígena, pode abrir espaços, pode abrir flancos para que os preconceitos, para que as distorções, para que as superficialidades tomem vez, tomem lugar, não apenas para estudantes do ensino básico, mas também, muitas vezes, para estudantes do ensino superior. Então, essa foi uma preocupação da nossa parte desde o início, combater quaisquer resquícios de preconceitos, resquícios de desentendimentos em relação aos mundos indígenas. Contudo, uma situação problemática nos foi imposta por conta dos impactos da pandemia Covid-19 e consequente necessidade de isolamento social. Por conta dessa situação, os docentes da instituição, do Centro Universitário Barão de Mauá, foram orientados a redirecionar as suas aulas presenciais para novos formatos. Formatos esses que seriam mediados pela tecnologia. Tecnologia oferecida, ofertada pelo próprio portal do Centro Universitário, que proporcionou aos professores a possibilidade de criar fóruns, de criar atividades, de criar exercícios, wikis. Em especial, também forneceu um recurso extremamente vantajoso, que foi o Big Blue Button, um instrumento por meio do qual nós conseguimos construir videoconferências com os alunos. E nessas videoconferências compartilhar textos, compartilhar slides, compartilhar vídeos, compartilhar músicas, compartilhar experiências. Então a nossa situação problemática se deu nessa transição. Uma transição bastante dificultada pelo fato de havermos estabelecido à época com a turma, previamente, a realização de seminários. Seminários esses teriam como objetivo a elaboração de críticas a certas abordagens tidas como revisionistas ou mesmo negacionistas acerca da história indígena brasileira, que se encontram presentes em um programa televisivo chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que foi apresentado, pasmem, pelo canal History Channel. A ideia é que os alunos então assistissem a esses episódios, colhessem as suas primeiras impressões e em grupos começassem a elaborar contrapontos, elaborar contestações em diálogo com os autores e discussões da disciplina para criticar as falácias revisionistas presentes nesses episódios. Portanto, diante do avanço da pandemia, entendemos que seria necessário inovar, seria necessário reformular a proposta original e construir uma nova proposta. O interessante foi que essa nova proposta foi construída em diálogo com os alunos. E chegou-se ao resultado de que seria necessário transformar as apresentações grupais, ou seja, os seminários, em elaborações de pequenos textos críticos, individuais, a respeito de trechos específicos dos episódios do guia. Trechos esses que falavam a respeito
dos indígenas utilizarem o fogo para tudo, e quem se preocupava em preservar a Mata Atlântica seria justamente o governo português. Ou, por exemplo, trechos que diziam que os tupi adoravam guerrear, que seria o máximo se matar por vingança, e quem se preocupava em preservar essas comunidades indígenas seria também a coroa. Ou que os bandeirantes caçavam índios, mas os bandeirantes também seriam índios. Então, a partir dessas superficialidades, dessas distorções, desses revisionismos, os alunos construiriam as suas contraposições, construiriam uma visão crítica, uma narrativa textual não apenas academicamente fortalecida, mas também pautada pelo combate aos preconceitos e consequente valorização das identidades indígenas brasileiras. Depois disso, foi possível compartilhar com os alunos os resultados que eles alcançaram através das videoconferências do Big Blue Button e também pelo envio de devolutivas individuais via portal, sendo que em cada uma dessas devolutivas foram apontados pontos de melhoria e também pontos positivos dos trabalhos construídos. Concluindo, nós entendemos que essas experiências, elas foram, por um lado, frutíferas em algumas dimensões e podem ser melhoradas em outras. Enquanto pontos de melhoria, nós entendemos que é necessário que haja um esforço maior para que as construções coletivas de saberes não se percam, ou seja, possibilitar cada vez mais discussões em grupo, oportunizar também apresentações orais dos alunos e, especialmente, sempre rever prazos e quantidades de atividades sugeridas, sempre em diálogo com os estudantes. E, como pontos positivos, entendemos que as atividades sugeridas propiciaram aos discentes a lapidação de pesquisas superiores. Muitos deles conseguiram avançar, conseguiram subir alguns degraus nas elaborações de textos acadêmicos. E também conseguiram construir trabalhos bastante sólidos, bastante fundamentados em critérios relacionados ao respeito à diversidade e aos direitos humanos, e nas congruências desses valores com a temática indígena, conforme nos sugere o Antônio Guerreiro. Eu agradeço a atenção de todos. Aqui estão as referências bibliográficas, não apenas dessa comunicação, mas também das atividades desenvolvidas com os alunos. Eu espero as críticas, as contribuições e as sugestões de vocês. Fiquem bem e até mais. Muito bom, boa tarde, professor Yuri. Muito contente com a sua participação, com a apresentação também. Eu acho que raramente nós temos aí a oportunidade de falar um pouco sobre a questão dos povos indígenas, né? E principalmente como que são as questões aí no ensino, né? Uma disciplina tão específica e tão importante ao mesmo tempo. Nesse momento, eu gostaria de, além de agradecê-lo, eu gostaria de abrir para possíveis perguntas. Temos aqui 14 participantes, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Caso vocês tenham interesse, vocês podem tanto ligar o microfone, quanto digitar aqui no chat. Bom, enquanto os participantes aqui, o José Dutra tem, qual a diferença entre os resultados desse curso nessa modalidade agora e os cursos oferecidos anteriormente na modalidade presencial? Alô, vocês me ouvem? Sim, muito bem, Yuri. Ah, que bom. Talvez a minha conexão oscile um pouquinho, então, caso comece a haver algum problema, é só me avisar. Sem problema. Eu entendo que, com essa nova modalidade inaugurada por conta do isolamento social, de todas as agruras da pandemia, foi possível fazer um acompanhamento muito mais minucioso, muito mais atento e muito mais cotidiano em relação aos trabalhos que esses alunos produziram. Porque no formato anterior, nós havíamos estabelecido
critérios avaliativos e critérios de acompanhamento, posso dizer, bastante tradicionais. E nós precisamos remodelar, nós precisamos transformar o curso como um todo, e as disciplinas mais especificamente, em algo mais plástico, em algo mais volátil. Então, nesse sentido, o acompanhamento e as propostas avaliativas foram repensadas de modo a atender esse novo formato, não apenas de aulas, mas também de produção acadêmica desses alunos, saindo fora daquele sistema de provas e feedbacks gerais. Os feedbacks específicos foram bem positivos e bem recebidos pelos alunos nesse sentido. Perfeito. Muito obrigado pela resposta. Se o professor José Dutra quiser comentar em alguma coisa e fazer alguma reflexão, fique à vontade, professor. Enquanto isso, eu também tenho uma pergunta. Yuri, professor Yuri, você comentou que o curso foi estruturado e ele, ao mesmo tempo, ele é estruturante, né? E daí eu achei muito bacana isso. Eu queria saber quais são os principais desafios que você teve em deixar o curso estruturante e qual foi a maior contribuição dos alunos para o curso, né? Nesse formato, nessa modalidade aí em que a gente está inserido em sala de aula virtual. A ideia foi criar uma zona não hermética, né, uma zona aberta para que as contribuições pudessem transformar a disciplina. Então, houve em um primeiro momento, talvez, uma construção segundo a qual 3/4 dos textos e discussões eram prioritariamente acadêmicos, com alguns autores consagrados da área, e 1/4 de textos de autores indígenas, e logo de cara os alunos demonstraram um interesse muito grande em conhecer mais os autores indígenas. Então, isso mudou a proporção. Eu acabei a disciplina basicamente com meio a meio, né? Legal. Metade dos autores indígenas, metade dos autores mais consagrados da historiografia desse tema. E houve também, por parte da turma, um desejo muito grande em entender melhor como esse cenário atual de pandemia incide sobre essas populações. Existe uma corrente historiográfica, né, de história do tempo presente, a qual eu não sou profundo conhecedor, mas nós entendemos que sim, seria muito viável, mesmo que dentro de um curso de história, trazermos para o tempo presente, trazermos para a nossa contemporaneidade ainda mais as agruras e os resultados, as condições que as populações indígenas atuais têm enfrentado por conta da pandemia. E, felizmente, eu consegui convidar uma autora, a professora Anita Adas, que, além de trabalhar com isso há muitos anos, ela tem contatos praticamente cotidianos com populações indígenas lá do Mato Grosso, e ela pôde trazer para a turma um pouco do que eles estão enfrentando agora, né? Especialmente da aldeia Chavante Pimentel Barbosa, lá do Mato Grosso. E os alunos gostaram muito de trazer esses aspectos do tempo presente, ao mesmo tempo entender de que maneira eles também poderiam ajudar essas populações nesse momento, através de, se não diretamente doações, pelo menos do compartilhamento de textos, o compartilhamento de notícias a respeito dessa realidade que nem sempre ganha as primeiras páginas da mídia hegemônica. Então, eu acredito que as duas principais contribuições tenham se dado nesse sentido, transformação dos textos e inclusão de temas por desejo, por manifestação dos alunos. E é muito legal escutar isso, né? Porque raramente a gente tem exemplos claros e oportunidade de ver o aluno realmente tomando uma atitude aí proativa em sala de aula, né? Em que ele que conduz a disciplina mais que às vezes o professor. O professor está lá para corresponder às demandas dos estudantes, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui. O professor Dutra comentou que parece uma boa abordagem que ajuda a desenvolver o espírito crítico. Isto é fundamental nos dias de hoje. Essa construção coletiva respeita a diversidade dos elementos dos grupos. Pode ser que alguém tenha tenham fontes com opiniões diferentes daquelas fontes oferecidas pelo professor? Nesse sentido, a abertura sempre se deu
de modo a respeitar a maioria, né? Sempre procuramos abrir votações para inclusão ou exclusão de temas. De fato, eu encontrei alguns problemas quando eu tive que lidar com aulas referentes a religiosidades indígenas. Mesmo trabalhando com autores clássicos como Florestan Fernandes, mesmo tentando trazer uma multiplicidade de autores para todas as aulas, havia alguns pontos mais candentes, né? Alguns pontos com os quais os alunos manifestavam certo desconforto. E esse é um desafio, entendo que permanente, de reconstrução, desconstrução, não só dos alunos, mas também da minha parte como docente. Estou em processo também, repito, de construção dessa disciplina. Acredito que esse tenha sido o principal ponto de, se não rusgas, pelo menos de discussões mais acaloradas. Mas, de modo geral, a turma correspondeu bem a essas aberturas. Mesmo temas que foram vencidos em relação a possibilidades de inclusão, foram deixados para o momento futuro, e aqueles que foram aceitos foram bem desenvolvidos por toda a turma, se não toda a turma, pela parte majoritária da classe. Então, eu entendo que houve ganhos nesse sentido, mas não sem algumas escaramuças aí no meio do caminho, né? Legal. Obrigado, professor Yuri. Tem uma outra pergunta que surgiu, né, nesse sentido, que é engraçado como a gente tenta lidar, conduzir uma disciplina usando a tecnologia, e também a gente tem por trás a crítica revisionista. Então, eu queria que, se você puder explicar, ou, né, comentar um pouquinho sobre a relação entre a crítica revisionista e o uso da tecnologia para, assim, abordar um assunto tão polêmico, e que a gente não está acostumado a fazer isso usando as ferramentas tecnológicas. Eu acredito que, na verdade, o nosso horizonte tem que ser justamente esse, direcionar os nossos esforços para que esse tipo de revisionismo, de distorção e negacionismo seja combatido justamente através das plataformas tecnológicas. Porque o revisionismo, o negacionismo hoje se apresenta de maneira contundente justamente nessas plataformas tecnológicas. Seja em programas como esse do History Channel, um canal tido por leigos como autorizado a falar sobre história. E consegue abrir espaço para um projeto extremamente criticado, mas criticado por quem? Pelos autores acadêmicos. Então, muitas vezes, isso para o público leigo chega como uma discussão pronta e acabada, e da nossa parte as discussões ficam encasteladas. Então, a ideia é que esse tipo de crítica extravase as comunicações escritas, que isso seja possível integrar podcasts, integrar canais que tenham uma preocupação teórico-metodológica consistente, para justamente oferecer esses contrapontos. Eu tenho alguns alunos que já manifestam esse tipo de interesse, mantêm podcasts, têm interesse, por exemplo, em transformar os seus TCCs em curtas-metragens, ou em pequenas animações, e com isso tentar dinamizar, capilarizar e popularizar as pesquisas. Então, é um esforço difícil, até por conta das carências de tempo, carências tecnológicas, mas eu acho que o primeiro passo precisa ser dado. Até porque esses, repito, esforços negacionistas e revisionistas de distorção já foram dados e, de certa maneira, atingem um público bastante relevante e considerável. Então, da nossa parte, existe, ou deve existir, um esforço para ocupar esses espaços, né? Excelente, professor Yuri. Obrigado tanto pela sua apresentação, quanto pela sua arguição aqui no final, né, pelas discussões, são muito ricas. Infelizmente, nós temos 1 minuto apenas, né? O professor Dutra falou que a criação pelos alunos de materiais didáticos deve estimular muito os alunos, que é exatamente isso que você acabou de comentar, né? A inclusão por meio da tecnologia, né? O acesso pelo meio da tecnologia para colocar o outro lado da moeda, né? E não trazer um discurso tão
pronto, mas e um discurso que talvez incentive essa discussão mais do que trazer respostas prontas sobre um assunto tão delicado. Correto. Muito obrigado pela apresentação. Acredito que nós aproveitamos aqui o tempo de maneira muito boa. Foram 25 minutos de puro aprendizado. Obrigado, professor Yuri. Eu que agradeço. Palmas para o professor Yuri. Agora temos aí 5 minutinhos, retornaremos aqui a esta sala às 15 horas, exatamente às 15 horas, para o terceiro trabalho da sala, tá bom? Obrigado pela participação de todos os membros aqui desta sala. Boa tarde a todos. Meu nome é professor João Eustáquio. Para quem não estava nessa sala, nós seguimos aqui com a apresentação dos trabalhos. Chegamos agora na apresentação do trabalho. Aqui retornamos, né, com a professora Flávia Aparecida e a Patrícia Renata. Então é um prazer novamente tê-las aqui para apresentar o segundo trabalho de vocês nessa sala. E agora são exatamente 3 horas da tarde e podemos começar o vídeo. Olá, meu nome é Flávia Machado Fortes, eu sou professora da Faculdade Inesp e venho fazer esse relato de experiência que foi escrito junto com minha colega Patrícia Bonilha, também da Faculdade Inesp. Então, vou compartilhar com vocês um pouco da nossa apresentação para guiar a nossa conversa. Primeiro que foi um prazer poder apresentar esse relato de um momento tão significativo que nós estamos vivendo. Né? Então, o tema do nosso relato é do presencial ao remoto, narrativas de professores e a nova experiência letiva. O que nós percebemos e por que a gente começou a falar sobre esse assunto? Quando veio o convite para participar desse congresso, nós estávamos em pleno momento que entender como essa transição do presencial ao remoto e como isso impacta a vida de nós professores. Então, esse trabalho, ele foi desenvolvido numa pequena faculdade de 300 alunos, então 2 cursos apenas, na cidade de Jacareí, São Paulo, que teve essa necessidade de rapidamente sair do modelo presencial e partir para um modelo de educação remota. Para conseguir apresentar dados nesse trabalho, nós convidamos os 25 professores do curso, que nós usamos em alguns momentos do relato com nomes fictícios, e foi enviado a cada um deles um link com perguntas abertas pelo Google Forms e sem identificação. Nós preferimos adotar esse modelo para que cada um pudesse se sentir à vontade para falar um pouco da sua experiência, até porque nós somos colegas de faculdade, como professores, coordenadores, e ter essa privacidade nós consideramos que seria mais interessante para que cada um pudesse contar a sua experiência. A metodologia que nós utilizamos para desenvolver o relato foi a pesquisa narrativa, embasada nos trabalhos de Plandini e Connelly, que considera que o ato de narrar é uma oportunidade de dar voz aos professores, se colocar à escuta do outro em um espaço tridimensional, composto pelo lugar, pelo contexto e pela temporalidade.
a partir de tudo isso que nós estamos vivendo, se colocar frente ao outro e falar que estou aqui para te ouvir, e o quanto a sua experiência pode ser rica, né, para os próximos passos nesse caminho do ensino remoto. O problema que nós vivenciamos, como muitos outros colegas que estão aqui no Congresso, foi a situação do Covid-19, que modificou todo o cenário educacional no país. E como fazer para não interromper as atividades acadêmicas no momento que nós estávamos vivendo, em uma faculdade que não estava preparada para as atividades remotas, não possuía nenhum tipo de aula online ou uma plataforma bastante consolidada que desse suporte a uma educação à distância ou a aulas remotas, visto que os cursos dessa instituição são 100% presenciais. Então, 3 situações foram observadas imediatamente, que é a questão da necessidade do afastamento social, não havia outra escolha, né? A decisão de migrar imediatamente para o ensino remoto, e a constatação de que muitos professores não possuíam experiência em lecionar utilizando as TICs. Então, a gente começou a perceber o quê? Que a coordenação possuía esse conhecimento, e alguns professores, mas isso não era algo compartilhado com todos. Então, o desafio que foi se apresentando é como, ao mesmo tempo, migrar para esse modelo, qualificando todo mundo, sem desamparar nem professores, nem alunos. Então, segundo o Belloni, em 2012, ele entendia que a tecnologia e sua aplicação na educação é uma necessidade no processo educativo. E a gente se deparou com isso, com essa necessidade, nesse momento. Então, nós já vínhamos trabalhando com Google Classroom, mas ainda de forma tímida, né? Alguns professores com uma aderência maior, algum curso com aderência maior, mas não algo consolidado na instituição. Então, o primeiro dia de aulas remotas, né, foi ali em março, na segunda quinzena de março, logo quando as faculdades fecharam suas portas, o primeiro dia foi uma loucura para todo mundo, para alunos e para professores, né? Então, os problemas de conexão, de microfone, vídeo, a limitação da plataforma, a falta de experiência como professor ou tutor de EAD, né? Então, a gente tem até uma fala do professor João, que ele diz que o que aconteceu, né, o sentimento que o invadiu, foi um sentimento de medo e um pouco de desespero, em não conseguir manusear as ferramentas e atingir o aluno. Porque o aluno também estava resistente a esse modelo. Apesar de saber que era uma necessidade, havia-se uma resistência muito grande, né? E temos uma outra fala aí, do professor Renato, que ele diz: no início eu fiquei apavorado, pois nunca havia tido alguma experiência de ministrar aulas ou palestras via aplicativo para gravação nem transmissão de conteúdos, né? Então, você vai percebendo, assim, que foi um susto, a princípio, para todo mundo. É uma exposição da imagem de alguém que nem sempre se sente preparado, que está mais acostumado com a sala, por muitos e muitos anos com a sala presencial, em que o ritmo é diferente, as colaborações são diferentes, né? E a primeira opção que nós tivemos foi a utilização da plataforma YouTube. O YouTube como uma forma mais fácil de ensinar a todos a gravar suas aulas e fazer transmissão ao vivo, né? Você consegue entrar, fazer uma conta, entra-se em webconferência, tem-se o chat, e quando você termina, o sistema já salva a sua gravação, já fica tudo lá disponível para o aluno. Mas a gente começou a perceber que era uma ferramenta que começou a dificultar alguns contatos. Só o chat começou a nos distanciar dos alunos. Isso começou a gerar uma queixa entre nós professores, sentindo essa ausência do aluno. Foi quando a gente decidiu migrar todo mundo para o Google Meet, que nós já tínhamos uma plataforma do Google for Education, mas a gente não usava, muito pouco, alguma coisa de Classroom. Então, todas as turmas já tinham sido organizadas nos Classroom, e aí a gente começou a usar o Google Meet. Com o Google Meet, a gente começou a perceber que a aproximação com o aluno melhorou. A gente teve que ter um novo aprendizado de entender como distribuir essa aula de uma forma mais adequada.
de como interagir, abrindo áudio, fechando áudio, liberando câmera, fechando em outros momentos, usando o chat, mas a proximidade começou a acontecer de uma forma mais leve, efetiva, as aulas começaram a ficar mais produtivas. Dentro desse cenário todo, a gente começou a tentar enxergar um cenário de oportunidades, que não fosse só um sacrifício que a gente estava vivendo, mas um cenário de aprendizado que ficasse registrado para todo mundo. Então, foi quando nós conseguimos elaborar um plano de ação que é baseado em 2 pilares. Então, assim, o primeiro é a capacitação de professores, e o segundo, a sensibilização dos alunos. A sensibilização dos alunos a gente entende como muito importante nesse processo. Lá no começo, quando a gente não conseguiu dar todo esse apoio de sensibilização, a gente teve resistência. E ao longo do processo, quando essas interações e proximidades, a sensibilização foi acontecendo de forma mais efetiva, a proximidade do aluno também voltou de forma mais cordial. Então, essa sensibilização começou a ser por vídeo, orientação, conversa online, conteúdo motivacional, convite para produção coletiva. Então, a gente começou a investir em ações que os alunos podiam colaborar, né? Sensibilizando para que nós estamos ou estávamos, né? Estamos ainda distantes fisicamente, mas não ao mesmo tempo, que a tecnologia é capaz de nos aproximar. Por outro lado, a capacitação dos professores não parou, a gente continuou no aprendizado contínuo. E aí, a gente conseguiu articular com a direção, a mantenedora da faculdade, que todo o saber que nós fôssemos produzir no grupo pudesse ser uma capacitação efetiva para os professores. Então, a gente percebeu que dentro do próprio grupo, alguns poderiam e estavam comprometidos em atuar como facilitadores na aprendizagem dos colegas, que outras pessoas de fora poderiam vir colaborar no grupo. Então, a gente conseguiu desenvolver um plano de ação com uma pós-graduação. A gente montou um curso de pós-graduação em tecnologias digitais e metodologias ativas na educação, onde todo o estudo que nós fazemos no grupo de professores, ele vai gerando crédito para que ao final de um processo do acúmulo de créditos, a gente possa reverter numa pós-graduação lato sensu. Nós também tivemos como um apoio muito importante o grupo de WhatsApp, onde nós concentramos todas as ações e aprendizagens e alinhamentos e informações para fazer o processo acontecer, né? Então, o tempo todo a gente ficou conectado, interagindo entre cada um, trocando práticas, né, ou boas práticas para fortalecer a equipe. Então, o que a gente conclui desse momento vivido? Primeiro que tem muita coisa ainda a ser aprendida, a gente só está caminhando para um novo cenário, né, de educação, vamos pensar assim. A gente conseguiu cumprir o calendário letivo que nós havíamos previsto lá no início do ano. A equipe ela saiu fortalecida, um pouco cansada, é claro, porque foi exaustivo para todo mundo, né? Mas fortes. Mas a gente começou a repensar como vai ser, né, esse momento de voltar para a aula presencial. O que muda também na aula presencial? O que a tecnologia o quanto ela vai agora para o modelo presencial, né? O quanto aquela resistência que talvez tínhamos com algumas tecnologias no curso presencial, isso vai por terra e que se faz necessário, né? Então, a gente entende e fortalece entre os colegas que estudar os conceitos e ferramentas da EAD não é algo restrito a uma modalidade de ensino, é uma necessidade da atualidade, de um indivíduo que é conectado e que precisa estar conectado para fazer suas trocas, desenvolvimento de suas competências. Então, esse é um pouquinho do que a gente tinha para contar dessa nossa experiência vivida. Ouvir o professor foi algo muito importante nesse processo, mas ouvir o aluno também. Então, a gente começa agora uma nova fase, um novo semestre, onde antes de iniciar, já sabendo um pouquinho da vivência dos professores, a gente pôde também estar conhecendo
a narrativa dos alunos, então nós paramos para ouvi-los antes de planejar o próximo semestre. Mas isso é um outro relato que fica para um outro momento de conversa. Quero agradecer a todo mundo que está aqui pela atenção e coloco à disposição para tirar dúvidas, para responder questões. Agradeço a todos. Obrigada. Bom, boa tarde novamente, professora Flávia Aparecida e Patrícia Renata. Agradeço novamente aqui a apresentação, né, do tema abordado. Também acho que vem muito a somar em complemento, né, do que já foi discutido na primeira apresentação que vocês fizeram, né? Aproveito aqui também para solicitar, caso alguém tenha algum tipo de pergunta, alguma dúvida, que postem aqui no chat ou liguem o microfone. Professor Tiago, o senhor tem interesse em ligar o microfone para fazer a pergunta diretamente para as autoras? Sim, sim. Todos me ouvem? Sim? Perfeito. Eu estava aqui refletindo justamente sobre esta questão de até que ponto a formação pedagógica voltada ao uso das tecnologias vem sendo algo secundarizado e algo minimamente tratado na formação primeira. Ou seja, se o professor, o educador, ele quer se aperfeiçoar para o uso de tecnologias, ele vai atrás, ele vai buscar. O meu trabalho sobre amanhã é basicamente a mesma ideia que essa apresentação. E aí eu queria perguntar à autora se ela teve de fazer alguma readequação metodológica para se atingir a conclusão do trabalho dela, já que no meu, em relação a algumas perguntas que nós tínhamos de fazer aos docentes, como no caso, vocês se sentem apoiados pela coordenação da escola? Aí alguns educadores chegaram a dizer, mas eu não quero falar sobre isso aí já é mais comprometedor. Vamos deixar isso para outra hora. Aí isso já dificultava um pouco o andamento do trabalho. O que eu queria saber é se teve alguma readequação que teve de ser feita em relação a isso, ou em relação a outras coisas que não estava planejado. Professor, primeiro acho que é interessante, agradeço a sua pergunta, e assim, interessante contextualizar que eu já trabalhei em instituições de ensino de grande porte, que a gente tem um acesso mais fácil à tecnologia, e hoje eu estou nessa instituição de pequeno porte. A instituição de pequeno porte, ela normalmente não faz uma previsão de dinheiro para investir nesse tipo de recurso. Muitas vezes é visto como gasto e não como investimento, né? Então, nós não tínhamos acesso a grandes suportes de tecnologia. Então, quando a gente decidiu migrar, foi uma decisão da equipe. Eu, como coordenadora, e os meus professores decidimos juntos e fomos em frente. Então, o que a instituição, a princípio, ela apoiou moralmente, porque cada um foi trabalhar com seus próprios recursos. Quando isso foi percebido e a gente começou a se encontrar com muita frequência, semanalmente em capacitação, surgiu essa visão de que a gente precisava sair dali, desse processo formativo, com algo. E como a gente estava estudando muito e está ainda, por que não transformar esses encontros em algo que poderia ser útil para a carreira de todo mundo, como uma pós-graduação lato sensu? E aí foi quando nós criamos juntos, os professores todos junto comigo, a grade que nos interessava nesse curso, a gente montou e foi encaminhar para uma defesa lá na mantenedora, em que a gente pudesse justificar a importância disso, né? Que nós pudéssemos, já que o processo estava acontecendo, que era algo interessante para a instituição, mas que pudesse reverter para a gente também como algo bom, produtivo, como conhecimento e a certificação, que a gente sabe que algumas coisas, o conhecimento ele é muito importante, mas em outros tantos momentos a certificação também nos né? Então, fazer essa ponte entre esses dois momentos foi algo muito decisivo e toda a equipe trabalhou junto. Mas no começo não foi fácil, porque a primeira coisa que acontece vocês estão fazendo, estão resolvendo, ok, né? Não sei se eu respondi, mas...
que mais? O professor João, acho que está fechado o seu microfone. Ah, perfeito. Eu estava falando. Obrigado por avisar. O professor Yuri perguntou aqui, pensando no movimento inverso, do remoto ao presencial, em um cenário pós-pandêmico, o que as professoras entendem que pode ser mantido, lapidado, do que vem sendo desenvolvido ao longo do período de isolamento? Nós já estamos conversando sobre isso, e todo mundo na equipe já tem clareza que, voltando ao presencial, a tecnologia irá nos acompanhar, né? Então, principalmente na questão da produção colaborativa. A gente tem trabalhado muito com os alunos de forma colaborativa, através de vídeo. O professor Yuri falou da produção, do compartilhar música, vídeo, e a gente tem produzido vídeo, produzido questões que envolvem música, e depois puxado isso para o contexto, e isso vai para a sala de aula. Então, a gente ficou muito preocupado em não reproduzir o presencial no EAD, porque quando a gente começou a se preocupar com isso, só com conteúdo, começou a dar errado. E quando a gente encontrou o nosso caminho, as coisas se consolidaram. Então, a gente percebe agora também que a gente não vai tentar reproduzir esse modelo no presencial, mas que a gente pode levar aprendizados para o presencial, porque o nosso aluno está conectado. Quantas vezes a gente está em sala, ele está conosco em sala, mas ele está no celular? O professor Dutra falou isso no encontro de ontem, né? Porque ele está ali com a gente, mas conectado em outras coisas. Então, por que não levar o celular como parte da aula? Uma ideia só, mas cada um está encontrando o seu caminho. Eu acho que cada professor também precisa descobrir qual a ferramenta que mais lhe atrai, qual dialoga melhor com o seu estilo letivo, né? Com a sua forma de trabalhar a sala de aula, e se sente à vontade. E isso é algo que a gente tem prezado muito, né? Então, não criar um modelo engessado em que todos os professores têm que usar as mesmas ferramentas. Não, cada um vai descobrir onde se sente mais vontade, qual recurso dialoga melhor com o estilo de aula que ele dá. Excelente. Obrigado pela resposta, professora Flávia. O professor Dutra está fazendo uma nova pergunta aqui. Vocês não acham que algumas capacitações, utilizações em ferramentas de TI na educação estão com viés fim e não no meio? Ou seja, a pedagogia está ou não alinhado com a tecnologia? Professor, eu acho que essa é uma das grandes preocupações que a gente tem. No começo, nós começamos a aprender a usar a tecnologia. Só que isso se esgota, porque aprender é o que a gente vai lá no YouTube e encontra como usar a ferramenta tal. Agora, o princípio é entender o porquê que aquela tecnologia faz sentido no nosso fazer, né? E qual o embasamento teórico, qual a sustentação disso para o fazer pedagógico que a gente está vivenciando, que independe da modalidade, é um fazer contemporâneo. Então, assim, que hoje ele se faz no remoto e que daqui a pouco ele vai estar no presencial. Então, é repensar a educação. Eu tenho conversado sobre essa questão dentro dos cursos de pedagogia, por exemplo, porque o curso de pedagogia ele só usa a tecnologia, e por que ele não se apropria como uma nova linguagem pedagógica? Então, é trazer esse olhar como linguagem e não como fim. Eu concordo com você quando você fala que é fim. Não dá para trabalhar como fim, porque fim é reprodutivo. Então, é usar a ferramenta de outra forma. Saber o porquê ela se faz presente e qual a mais adequada naquele momento. Perfeito. Muito obrigado pela resposta, professora. Realmente, né, acho que todos os professores que estão aqui, nós concordamos que a gente foi pego de calças curtas mesmo, e a gente passou a trocar a roda do carro com ele andando, né? Foi exatamente esse cenário e essa metáfora que ficou bem clara na minha cabeça durante o seu relato. E nesse sentido, o Covid realmente causou um distúrbio no sistema educacional, né, em que a gente teve que se adaptar. E a minha pergunta, acredito que pergunta final, por conta do tempo, seja mais ou menos nisso. Qual foi o papel do professor, qual foi o papel do aluno nessa adaptação e qual foi o papel da instituição nessa adaptação e em chegar nesse novo nível? Eu não gosto de chamar de novo normal,
eu tenho uma crítica pessoal em relação a isso, mas qual que foi o papel de cada um desses atores, né, em chegar a esse novo equilíbrio, vamos dizer assim? Eu vou responder como coordenadora, e aí eu gostaria de chamar a professora Patrícia como professora, falar o olhar dela, né, Tá. e quem teve com os alunos, mas a gente faz isso rapidamente. A instituição, para ela foi confortável ter alguém que assumisse isso e falasse assim, eu vou conduzir, né? Então, assim, ela se envolveu pouco nesse processo, porque tinha alguém assumindo isso com tranquilidade, até porque é um tema que eu estudo há bastante tempo, gosto do assunto. E aí, o meu papel maior foi identificar e apoiar o professor. Então, identificar o que cada um precisava, que às vezes não era naquele momento o embasamento teórico do porquê fazer, mas o como fazer naquele momento, porque a angústia do professor que nunca tinha lidado com a ferramenta era muito grande, e de sofrimento, de o professor me ligar chorando porque a aula caiu na metade. Então, assim, porque é muito diferente, trabalha com muitas emoções do professor, né? E então, como coordenação, a gente também precisa saber apoiar o outro. E esse apoio, às vezes, é de ligar para ele e falar assim, vamos fazer o passo a passo juntos, né? Então, é desafiador. Então, a coordenação, ela tem que ter esse olhar, por isso trabalhar com narrativa, de não olhar generalizado, mas olhar para o outro de uma forma assim, que é aquele olhar que a gente falou no outro artigo, de olhar para o outro e suas peculiaridades, que acaba sendo necessidade de outras pessoas também, mas não foi generalizado, ele foi olhado para aquele caso. Agora, com os alunos, a gente percebeu que quando eles se sentiram parte do processo, as pedras caíram das mãos, né? Porque no começo, o que a gente tinha como meta era não parar. Então, isso ficou de uma forma muito estrutural da instituição para os alunos. A gente começou a reproduzir aula. A partir do momento que eles foram incorporados no processo e ouvidos, as pedras caíram e as coisas começaram a ficar melhor. Mas eu acho que a Patrícia pode falar como professora. Muito obrigado. Professora Patrícia, suas Então, palavras? olha só, vou dar só o meu exemplo. Eu não participei da pesquisa, óbvio, mas eu vou dar o meu exemplo. Eu não sabia que, pelo simples fato de eu ter uma conta no Google, eu teria um canal no YouTube. Olha o meu nível de tecnologia. Então, foi bem complicado no começo, e aí o lado da psicóloga, da nossa coordenadora, também teve que falar um pouco mais alto. Então, a gente conseguir acertar o como fazer, lidar com a tecnologia, lidar com uma câmera, com uma iluminação, com o ambiente. E durante esse processo foi a reprodução do presencial. E aí, quando a gente, depois dessa primeira adaptação, aí veio, então, peraí, então, vou colocar no lugar do aluno, será que o aluno está me aguentando durante essa uma hora e pouco falando aqui? E como que eu vou compartilhar essa ideia com ele? Então, eu acho que aí depois veio o segundo momento de conversar com o aluno e entender o aluno. Primeiro veio a gente se acertar com a tecnologia e com o momento e com as angústias, que não era só da sala de aula, era de casa, do mundo, das notícias, de tudo que estava acontecendo. Foi um impacto bem grande. Legal. Muito obrigado pelas palavras, professoras. Infelizmente, não temos tempo para continuar essa discussão que é tão importante, que faz parte do nosso dia a dia como docente, né? Mas eu acredito que todos nós temos os contatos uns dos outros, a gente pode estender além do congresso, né, em um momento oportuno. Nesse momento, gostaria de agradecer, retornaremos aqui às 13h30, às 15h30, para a apresentação do último trabalho, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença dos integrantes aqui dessa sala que já estavam aqui também. Olá, meu nome é Juliane, tem como título. Olá, meu nome é Juliane, eu vou apresentar o artigo que tem como título Emprego da tecnologia de simulação no ensino da fisioterapia em terapia intensiva, uma revisão sistemática.
Meu nome é Juliane Schultz, sou fisioterapeuta, formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Sou pós-graduanda do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação em Matemática pela UniOeste e sou docente do Centro Universitário Assis Burgers, a FAG, de Cascavel, no Paraná. A simulação realística de alta fidelidade é uma nova possibilidade de ensino que engloba aspectos como gerenciamento de crises, liderança, trabalho em equipe, raciocínio clínico em situações críticas ou que possam provocar algum tipo de prejuízo ao paciente se fosse em uma situação real. As terminologias utilizadas para as habilidades técnicas específicas são variáveis. Então, utiliza-se uso de pacientes estandarizados, padronizados, realidade virtual, simulação de alta fidelidade propriamente dita. Porém, todas elas contemplam diversas áreas de estudo na saúde, como, por exemplo, emergências cardiológicas, trauma, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cuidados intensivos, anestesia, entre outros. É uma estratégia recente que está sendo utilizada no processo de ensino-aprendizagem e promove respostas realistas do paciente, respostas humanas, fisiológicas a alguma doença, traumas, intervenções. Isso permite um grande realismo durante as aulas práticas aplicadas, um grande realismo nas simulações e favorece uma maior interação do estudante. Esses equipamentos de simulação, eles permitem o treinamento de procedimentos do cotidiano clínico. Com muita prática, então o aluno pratica bastante e tem a possibilidade dele melhorar o seu desempenho a partir dos seus erros. Então, é possível que com o simulador o aluno erre quantas vezes for necessário até aprender, o que é inaceitável, o que é impossível em uma situação onde tem o paciente real, porque vai prejudicar o paciente, pode levar aí a consequências graves. Então, aqui tem uma foto de uma sala que é utilizada para simulação. Então, aqui tem um simulador do sexo masculino, um boneco, e aqui do sexo feminino. Nessa cabine aqui atrás é onde fica posicionado o professor. Então, ele tem um software nesse computador, onde ele vai simular alguns acontecimentos, né? Então, ele tem várias possibilidades. Então, ele pode simular e depois vir aqui fazer as suas demonstrações, auxiliar os alunos. Então, o aluno ele pode ficar aqui junto com o simulador e também pode ficar uma outra equipe de estudantes aqui olhando, né, o que está acontecendo. Ali em cima, também, tanto para essa plateia como lá dentro, tem um monitor do paciente. Então, aqui estão todos os sinais vitais dele, saturação de oxigênio. Aqui tem uma câmera filmando os acontecimentos ali nos simuladores. Então, o professor ele tem várias possibilidades. Então, ele pode simular, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Ele pode ensinar, é possível que o aluno, então, realize a ausculta pulmonar, tanto a normal como a patológica. Então, pode treinar na enfermagem a aplicação de injeções, de medicamentos. Aqui, com o boneco do sexo feminino, é possível simular o parto. Então, o professor tem várias possibilidades e o importante é que o aluno, ele pode errar quantas vezes for necessário, porque não é um paciente real, então aqui não tem consequências graves. Então, isso garante aí maior confiança, garante maior segurança a esse aluno aí que está no processo de aprendizagem.
Então, o objetivo do presente estudo foi investigar o uso da metodologia com simuladores no ensino em fisioterapia e terapia intensiva, através de uma revisão sistemática. Então, a revisão foi realizada uma busca de artigos nas bases de dados Medline, PubMed e Pedro. Os descritores, então houve um cruzamento dos descritores: Education, Patient Simulation e Physical Therapy Specialty. O recorte temporal, então foram utilizados artigos publicados nos anos de 1995 até 2020, escritos nos idiomas português, inglês e espanhol, e que tivessem como tema principal o uso da simulação realística de alta fidelidade na fisioterapia e em terapia intensiva. Primeiramente, foi realizada a avaliação dos títulos desses artigos, todos que eram relacionados ao tema em questão, e foram excluídos aqueles títulos similares, visto que a busca foi feita em várias bases de dados. Em seguida, foi realizada a leitura detalhada dos resumos dos artigos para incluir ensaios clínicos aleatórios, transversais e longitudinais que abordassem o tema proposto. Foram encontrados 31 estudos na base de dados Medline, não foi encontrado nenhum estudo na base de dados Pedro, e desses, apenas 5 foram incluídos na pesquisa. Todos os artigos incluídos tiveram como desfecho o uso dos simuladores humanos para melhorar o aprendizado no ambiente de terapia intensiva. Desses 5 estudos, 4 utilizaram simulador realístico de alta fidelidade, e um estudo foi realizado com o estudante como sendo um personagem do ambiente de UTI, como sendo o paciente, simulando um paciente. Então, no estudo 1, foi estudada a capacidade de tomar decisões, foi investigada, a capacidade de tomar decisões clínicas com base nos achados eletrocardiográficos e comparando o uso do simulador com o paciente padrão. Então, os alunos foi realizado um questionário, e os alunos indicaram uma forte preferência pelo simulador durante as práticas. No estudo 2, foi realizado também um questionário com estudantes de fisioterapia, e os desfechos foram habilidades técnicas, comportamentais e cognitivas, bem como sua confiança e satisfação em manejar um paciente em UTI, utilizando a simulação realística de alta fidelidade. Os estudantes reportaram, então, ao final da pesquisa, o aumento na confiança para habilidades técnicas e comportamentais, e 98% concordaram que a simulação foi válida para o seu estudo. Os outros 3 estudos 3 e 4, utilizaram um simulador, e o estudo 5 utilizou um estudante como um personagem no ambiente de UTI. Todos eles dos alunos, encontraram redução na ansiedade, aumento da confiança e altos níveis de satisfação nessa modalidade de aprendizado. Conclui-se, então, que as atividades baseadas em simulação estão sendo efetivamente incorporadas aos currículos de fisioterapia. São necessários mais estudos que analisem a relação custo-benefício do uso dessa nova estratégia, dessa metodologia para ajudar na formação acadêmica, bem como ensaios clínicos bem desenhados, desfechos mais definidos. E quando se trata de temas relacionados ao ambiente de UTI, esses temas eles são muito bem recebidos pelos alunos, influenciam positivamente sua confiança e diminuem a sua ansiedade. Obrigada pela atenção de todos. Excelente, Juliane. Tudo jóia? Obrigada, professor. Tudo bem contigo? É um prazer estar aqui. Tudo ótimo. Igualmente, também é um prazer.
ter a sua apresentação e a sua presença aqui nesse Obrigada. congresso, tá? Obrigada. Gostaria de aproveitar o momento para saber se alguns participantes, temos 12 participantes, se alguém tem alguma pergunta aqui sobre o trabalho da Juliane e demais coautores. Eu tenho algumas perguntas aqui, enquanto os nossos participantes podem pensar em outras, Juliane. É muito legal, né, ver um levantamento bibliográfico, uma revisão aí, né, sistemática da literatura, principalmente um assunto tão específico e tão importante, né, para o ensino. E eu gostei muito, mas talvez a minha pergunta se estenda um pouco além, e eu gostaria de ter a sua percepção em relação a todos os resultados e artigos que você leu, né? E dentro desse contexto, eu imagino que você esteja na área de fisioterapia. E quais são os maiores desafios que as universidades têm para adotar, né? A gente sabe que é muito bom, a gente sabe que aumenta a confiança do aluno, a gente sabe que o aluno entra em contato com diversas situações logo muito cedo, né? Mas quais são os maiores desafios que as universidades talvez tenham para adotar esse tipo de simulador? Então, professor João, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a todos aqui presentes, a atenção de todos, dizer que é uma honra estar aqui. E assim, eu acredito, né, assim como meus colegas, que o maior desafio seria da parte financeira. Então, os simuladores, eles são muito caros. Então, assim, não é apenas um boneco. Então, é um boneco que é ligado a toda uma tecnologia com software. Isso, você precisa ter uma sala específica, você precisa ter uma pessoa em todos os turnos para fazer a higienização, para, por exemplo, retirar aquele medicamento que foi introduzido ali no boneco. Então, não é apenas a compra de um boneco, né? Então, é toda uma estrutura que vai viabilizar o uso dessa tecnologia. Então, eu acredito que essa parte financeira, por ser muito caro, é o principal desafio mesmo de incluir nos currículos hoje, não só da fisioterapia, como em vários cursos da área da saúde. Muito bom. É uma realidade totalmente diferente da minha. Eu não sei se vai ser mais ou menos igual para outros professores que estejam assistindo, porque eu, particularmente, sou de um professor de ciências sociais aplicadas, né? E eu acho fantástico os simuladores. Nós temos também em administração para simular a empresa, né? Diversas realidades e tudo mais. Mas eu fico imaginando um aluno de fisioterapia, né? Tendo acesso a esse simulador, que eu acho fantástico, fenomenal. E ele tem a oportunidade de se desenvolver habilidades práticas, técnicas, também um pouco as habilidades humanas, né? Em equipe, antes de ir para a prática. Só que, ao meu ver, tem uma ponte que deve ser aí pesquisada, ou pelo menos desenvolvida, algum tipo de pesquisa, né? Como que esse processo de mudança, né, em que você sai de um simulador e vai para a prática, né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Como que você imagina de repente, um aluno sai do simulador e vai para a prática? Ele deve ter algum tipo de preparo? Ele deve ter algum tipo de instrução, ele deve ter algum tipo de conscientização para fazer. Querendo ou não, um simulador é melhor do que ir para a prática direta. Mas e essa transição? A transição que eu acho que seria muito legal ter conhecimento, saber da sua opinião. Certo. Então, professora, a sua pergunta é muito pertinente. E eu penso que, assim, eu já conversei com alguns alunos, né, na prática, porque isso não tem nada publicado, mas eles falam assim, que em relação à capacidade tecnológica, o simulador ajuda em muito, né, em todos tem muitos benefícios em relação às técnicas, em relação a tudo que a gente aprende ali com eles, né? Mas você simular uma parada cardiorrespiratória em um boneco é totalmente diferente do que um paciente real, né? Porque a vida dele está nas suas mãos. Então, eu penso que a capacidade psicológica desse aluno ainda não está sendo treinada. E isso até é tema de um dos colegas, o professor Marcelo, que também é autor desse artigo, isso é tema do pós-doutorado dele.
Então, Legal. ele está fazendo uma pesquisa, acredito que vai publicar já no próximo ano, onde ele estuda essa parte cognitiva, essa parte psicológica, além da parte de satisfação mesmo em uso do simulador. Perfeito. Quando essa pesquisa estiver publicada, então, espero que vocês enviem para Com quem tem certeza. acesso. Tá? Será um prazer. Alguém tem mais algum tipo de pergunta? Alguma pergunta sobre o trabalho da Juliane? Bom, muito obrigado, então, pela participação, Juliane. Foi Eu que agradeço. sensacional. Deixa eu Uma ver honra. se... Acho que o professor Dutra colocou aqui. Os estudos perguntam ao aluno se ocorreu uma melhoria técnica, comportamental, cognitiva. Existe uma tendência de responder positivamente, ou seja, parece que só existem aspectos positivos. Isso ocorreu nessas pesquisas? O que acha dessa preocupação? Então, é mais ou menos o que a gente comentou, né? Então, assim, essa parte tecnológica a gente tem visto bastante, tem publicações, tem estudos em relação à capacidade tecnológica do aluno, mas são poucos os estudos em relação à questão comportamental mesmo, à questão psicológica. Então, ainda não foi objetivo deste estudo, mas é objetivo de estudos posteriores. Então, a gente ainda vai tentar estudar um pouquinho mais, e a gente pode também mandar para os professores, para quem estão aqui, para quem tiver interesse, os resultados dessas pesquisas. Perfeito. Muito obrigado, Juliane. Eu que agradeço. Também a pergunta do professor José Dutra. Obrigada mesmo. Temos ainda 5 minutos, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta. Se não, agradeço a apresentação e encerramos. Acho que a sua foi a última apresentação aqui. Terminamos às 16 horas. Porém, se os participantes dessa sala tiverem interesse, aqui teve um trabalho em que os autores não estão. Então, o congresso vai se estender aí até às 16h30. Então, se alguém quiser assistir alguma outra palestra, alguma outra apresentação em outra sala, vocês estão convidados a sair dessa sala e entrar em outra, tá? Agradeço a presença de todos e eu acho que tivemos discussões incríveis aqui, complementares. E eu acredito que também, além de tudo técnicas, também tivemos a questão aí de mudança de contexto, mudança de realidade de vida, a questão do coronavírus e também uma discussão bem específica aí na área da saúde que também eu acredito que ampliou nosso conhecimento sobre experiências pedagógicas nessa área. Obrigado a todos.